A vida é uma trajetória de sucessivos aprendizados. É a oportunidade de expressar nossa essência, mostrar nossos talentos, entender nossas dificuldades e crescer a cada dia. Mas a vida é única? O que somos e sabemos hoje é resultado apenas do que aprendemos desde quando nascemos ou tem algo mais? Este é o MinemoCast, o podcast da Consecutivos, instituição sem fins lucrativos dedicada às pesquisas científicas de vidas passadas. Bem-vindos ao MinemoCast. Eu sou Denise Paro e hoje nós estamos aqui com o professor e pesquisador da Serexologia, Albert Alves. Tudo bem, Albert? Tudo bem. Nosso episódio de hoje é sobre os militares no caso Dreyfus. Então nós trouxemos o Albert aqui justamente porque ele é pesquisador do caso Dreyfus e também já vivenciou nessa vida um contexto militar. Então é uma pessoa apropriada para trazer informações e analisar esse tema. Albert, iniciando a nossa conversa, você poderia fazer um resumo do que foi o caso Dreyfus? Então, o caso Dreyfus é um caso que aconteceu na França, no final do século XIX, e o Dreyfus era um oficial do exército que foi acusado de traição. O exército acusou ele de estar passando informação por quem era o inimigo da França naquela época de Estado, que eram os prussianos, os alemães. E depois se descobriu que essa acusação era injusta, ele era inocente e não conseguiram nenhuma prova assim, contundente contra ele e acabou gerando um processo judiciário bem complexo, idas e vindas, até terminar com a inocência dele. Essa é a síntese. Certo. O caso começou dentro do meio militar, mas ele tomou uma proporção muito maior, transbordou, passou a ter uma importância social, intelectual, jornalistas, todos começaram a participar. A gente percebe que vários grupos se envolveram nesse caso, de vários setores, tanto a questão jurídica, a questão da imprensa, a questão militar, até toda a sociedade francesa na época, se diz que a França ficou dividida entre os que apoiavam Dreyfus e os que eram contra Dreyfus. Agora, é um caso que surgiu no meio militar. Você imaginava, assim, nas análises que você faz, que tomaria uma proporção dessa? Você acha que os militares queriam fazer algo, acusar alguém, mas você acha que eles tinham, assim, imaginavam que isso ia tomar essa proporção que teve? Então, tudo indica que não, a coisa fugiu totalmente ao controle. Aí tem muitas hipóteses, vários estudiosos que analisam as hipóteses do caso, mas de todas essas hipóteses ninguém esperava que tomasse essa proporção. O caso começou no meio militar, então uma acusação de um crime de traição, é um crime tipicamente militar, E como era específico militar, o julgamento foi também interno, uma corte marcial. São os militares que julgam o militar. Isso é comum até hoje, É comum, é assim mesmo que funciona até hoje, na instituição, no exército, nas forças armadas em geral. Porque tem crime que é muito específico, é da lei interna. Às vezes nem para o civil aquilo nem é crime, mas para o militar é. E às vezes o civil nem tem acesso àquele tipo de informação, para fazer uma traição ele tem que ter uma informação privilegiada. Aí é outro crime se a pessoa acessar, mas às vezes o militar já tem acesso e ele tem a responsabilidade, ele não pode passar para outra pessoa, assim, tem a responsabilidade sobre a informação. Mas aí, com essas idas e vindas, tem um detalhe bem importante na história, que o Dreyfus era judeu, e naquela época, um pouco antes também já estava uma pressão, o clima não estava bom para os judeus naquela época. E isso aí agravou a situação e isso ajudou também a extravasar a parte do exército, porque aí entrou a questão do preconceito e tudo mais, entrou os jornalistas, os intelectuais para poder ajudar. Mas o exército, seja lá qual for a hipótese que a pessoa estudar, ninguém esperava que o negócio tomasse uma proporção tão grande. Aí criou-se toda essa tensão, a polarização dos Dreyfusardes e os anti-Dreyfusardes. A França ficou bem dividida. Ficou dividida, mas lá no fim, depois que o caso foi ficando famoso, porque no início não tinha essa divisão, era todo mundo contra o Dreyfus. A única grupo que ficou a favor dele sempre foi a família.
Principalmente a esposa, o irmão dele, os irmãos, né, ajudaram muito no processo. E aí ele foi julgado internamente, condenado e foi levado para a Ilha do Diabo, aqui nas Guianas Francesas. E o caso começou a se reverter como? Então, ele ficou aí mais de 4 anos preso e a família tentando articular, foram acontecendo outras coisas, foram se descobrindo novos fatos, mas uma pessoa que teve um efeito decisivo na virada do caso foi o Émile Zola, que ele escreveu um artigo na mídia. Então ele usou a mídia para poder mostrar para a população o que estava acontecendo. Dali em diante a coisa começou, ainda teve muito conflito, o caso foi indas e vindas, e aí até se conseguir provar a inocência dele. Mas o Zola foi bem decisivo assim, na mudança da opinião pública, né, a favor do Dreyfus. Agora, assim, pegando o ponto de vista do exército interno, dentro do exército, todos os militares concordavam com essa culpa do Dreyfus ou houve algum questionamento por parte de alguém desse processo todo? Então, internamente, isso foi muito interessante, é comum isso acontecer. Quem trouxe o caso à tona foi o próprio exército. E é normal, é da natureza humana que as pessoas confiem nas autoridades. E o exército naquela época tinha uma moral danada, era uma instituição muito respeitada. Então, logo de cara, a maioria das pessoas acreditaram. Então, porque até começou a ser veiculado na imprensa, né, que o Dreyfus havia sido preso, que ele era um traidor. E como você disse, né, o exército tinha muita credibilidade na França. Então, você veicula algo na imprensa, cujo exército está envolvido, a tendência do receptor da informação, da opinião pública, aceitar aquela informação, né? A tendência é aceitar a autoridade. A princípio, a autoridade não ia fazer, espera-se que tenha responsabilidade. Então, os militares acreditaram, a maioria, outras, teve um caso, aí entra um personagem também bem importante, que é o Picard. Então a gente está falando, o Dreyfus é um personagem principal, talvez, né? E o Picard é outro. O Picard, no início, ele acreditou também no exército. E o Picard tem um detalhe, ele era antissemita também. No início ele era antissemita. Só que o Picard, como é que apareceu o exército? Apareceu com uma carta, que supostamente é uma lista, ficou famosa por chamar bordereau. Bordereau é a lista em francês, né? Que tinha lá os itens que o suposto espião estava entregando para a Alemanha. Cujo espião seria o Dreyfus, né? Dreyfus. Na visão do exército. Na visão do exército foi identificado pela caligrafia que aquela carta quem escreveu foi o Dreyfus. E isso aí foi na embaixada alemã, né? Na embaixada alemã tem um adido militar, um representante militar da Alemanha na França, o Schwarzenbock, ou os nomes é que eu não sei se eu vou acertar as pronúncias, mas esse é alemão. A faxineira da embaixada era espiã da própria França, então ela pegava informação, principalmente da lixeira desse adido militar, e entregava para os militares franceses. Então o exército trouxe essa história, nós identificamos uma carta que estava entregando informação da França, ou seja, uma traição entregando para os alemães, e na nossa investigação nós identificamos que a letra pertence ao capitão Dreyfus. Assim trouxe a história. Então todo mundo acreditou, né, naquele momento. Só que o cara, aí tem gente até que chama o caso Dreyfus de uma querela de alsacianos, porque a Alsácia é uma região lá da França, depois a gente pode falar dela. Mas o Dreyfus era alsaciano, o Picard era alsaciano e o Sander, que é um general que foi bem envolvido nesse processo todo. Na articulação, em tudo ele estava. Só que ele dessomou cedo, 2 anos depois do caso, ele já tinha morrido. Lá nos livros fala problemas nervosos. Mais de um livro usa a mesma expressão, né, problemas nervosos. Então ele estava envolvido são 3 alsacianos envolvidos nesse processo. Depois que o Sander morreu, o Picard entrou no lugar dele, na seção que a gente chama de inteligência, contra-inteligência. Lá chamava seção de estatística. Né?
E o Picard ele teve acesso a um documento, a uma carta que também foi pego lá na embaixada. Aí é outro documento importante, né, do caso. Nesse caso chamava Petit Bleu. E era uma carta de um outro militar, esse é um outro personagem importante, o Esterhazy. E aí o Picard viu a carta do Esterhazy e comparou com o Bordereau e reconheceu, mas essa letra não é do Dreyfus, é do Esterhazy. Então teve um papel fundamental aí para começar a reverter esse caso, né? Exato. Em termos de exército, né? Internamente, no exército, ele foi decisivo e ele foi correto. Ele acreditou no exército ao primeiro momento, só que diante de uma nova prova, um novo fato, ele levou para o superior dele, aí que a coisa começa a ficar estranha, porque os superiores dele não quis consertar a coisa. Ele falou assim, não, vamos deixar assim. Certo. A gente pode dizer que o Picard teve uma coragem imensa, né? Questionar algo dentro do exército, porque a gente sabe que é uma instituição muito fechada, tem uma hierarquia muito forte, então tem que ter um posicionamento bem firme, uma coragem para questionar algo, né? Ele foi bem corajoso, porque para questionar um superior dentro do exército, as forças armadas, né, baseado em hierarquia e disciplina. Então não pode se questionar o superior assim, isso tem que estar muito bem calçado. E ele sofreu com isso, ele pagou um preço, foi transferido, foi ameaçado, chegou a ser preso, porque ele encarou a situação, mas ele foi sempre íntegro, o Picard foi íntegro. No início ele acreditou na autoridade, traidor, ok. Só que ele se deparou com a nova prova. Com essa prova, ele fez a associação, ele viu a letra do Esterhazy e identificou, oh, essa aqui parece mais Esterhazy com o documento aqui, o Bordereau, do que com o Dreyfus. Essa informação depois acabou chegando na família do Dreyfus, isso ajudou muito. Então tem os militares, muitos concordaram e permaneceram assim até... Acho que a maioria, né, Alba, a gente pode dizer, né? A maioria ficou do lado do exército e contra o Dreyfus. O Dreyfus, ele foi acusado de traição, mas ele foi muito traído ali pelo grupo que ele pertencia. O fato de ser judeu pesou muito nisso, né? Pesou muito também. Naquela época, um pouco antes, tinha tido um escândalo na França, um escândalo de corrupção envolvendo o Canal do Panamá. E naquele escândalo de corrupção, os judeus estavam muito presentes. Então existia um clima de animosidade da sociedade francesa contra os judeus por conta disso. Além disso, o antissemitismo também já existia. Mesmo que na França, a França, na Revolução Francesa, ela abriu um espaço para os judeus, para ter uma cidadania, poder ficar ali. O Dreyfus até era grato com isso. Foi a primeira nação a receber os judeus e aceitar. Mas, naquele momento, junto a esse clima da corrupção lá, já tinha um certo estigma, né? Mais o antissemitismo. Então, o Dreyfus, ele era o bode expiatório perfeito. Se houve um plano elaborado e precisava ter um culpado, eles escolheram o Dreyfus. Porque o Dreyfus, ele era bem sucedido, a família dele era bem sucedida lá na Alsácia, ele era bem casado, a esposa dele também, judia, de família judia, era bem sucedida também. Mas os amigos, os colegas deles ali de trabalho não gostavam muito dele, justamente por causa disso. Ciúme, né? Ele bem sucedido, estava bem ali na França e tal, tinha esse clima. Então o pessoal não via ele assim com bons olhos. Mas ele não cometeu nenhum crime. É difícil ter um caso assim onde a pessoa é 100% inocente. Agora o Dreyfus, na acusação que fizeram para ele, ele é 100% inocente. Não é um conflito. Agora, como que ficou a questão do julgamento, essas provas? Os juízes militares recebiam essas provas, ninguém questionava nada. Como foi esse trâmite aí? Então, os julgamentos são complicados, esses do tipo corte marcial, né? Porque os juízes são militares, o processo é militar, tudo ocorre lá dentro da caserna. Então, o troço aconteceu muito rápido, ele recebeu a denúncia, foi investigado e foi julgado pelo mesmo grupo. Então, se tinha esse conluio, tudo leva a essa questão de que existia uma trama contra ali.
não necessariamente contra o Dreyfus. Existia uma trama e o Dreyfus foi o bode expiatório. Então o julgamento aconteceu assim, o juiz, então teve julgamento com porta fechada, teve processo que era segredo. Os militares têm essa questão, eles alegam a segurança do Estado. Então isso aqui nós não podemos passar essa informação em razão de Estado, porque pode comprometer a segurança da França e tal. Em parte, isso é protegido juridicamente, então eles abusam disso. Entendi. Então eles usaram essa brecha até para se proteger, porque parece que chegou um momento que essas provas que eles apresentaram começaram a ficar um tanto frágeis, né? Frágil. O processo ele é muito frágil. O que segurou ele, levou tão longe assim, é justamente essa proteção do exército. Não só o corporativismo, mas o fechamento mesmo, e documentos secretos, e não poder alegar que não pode falar isso ou não pode falar aquilo. E isso ajudou a levar o caso longe. Aí ele foi julgado e condenado. Agora, esse é um princípio jurídico, né? Não é o que a gente vai debater aqui, mas é uma questão que está bem envolvida no caso. É o processo, o direito de defesa, o juiz isento, as investigações, não pode ser a mesma pessoa que julga, a mesma que investiga. Quem está julgando, investigando, tem algum interesse no caso. Tudo indica que você está protegendo o exército. Com certeza. Então não teve uma lisura, uma transparência nesse processo, né? Não teve. Então, assim, ocorreram excessos por parte até do tribunal. Até na história se fala que foi um erro judiciário, né? Eles falam erro judiciário. É daí para pior. Se foi só erro judiciário, eu acho que é até pouco, porque se foi uma trama, é pior ainda, né? Se foi planejado, mas considerando que não foi uma trama, é um monte de erro judiciário, um atrás do outro. Escondimento de prova, documentos alegados que são secretos. Esse próprio Bordereau acusar o Dreyfus e depois se descobre que era o Esterhazy e o exército não se reposicionou. Ele manteve, por qual razão? Ele manteve a posição e julgou, levou o Picquart para longe do processo. Você acha que, assim, quando o caso tomou uma proporção grande, o exército já tinha avançado nessa mentira, ficou difícil para eles retrocederem? Havia militares que de repente queriam expor a verdade, e eu acho que o caso tomou uma proporção tão grande dentro do exército e na opinião pública que aí ficou difícil admitir o erro, né? Ficou difícil. Então essa é uma hipótese que a gente trabalha. O caso tomou uma proporção tão grande que reconhecer o erro àquela altura prejudicaria a imagem de uma instituição que era tida como, né, de alta confiabilidade, de alta credibilidade. E é interessante mostrar que eles tinham os grupos que apoiavam o exército naquela época, né? A Igreja Católica tinha uma forte presença, até os jesuítas tiveram um papel nisso. Você pode explicar? Teve. O exército e os jesuítas eles sempre tiveram uma ligação forte, desde a criação dos jesuítas, né? Depois ali da reforma, da contra-reforma, eles tinham um modo de funcionar parecido com os militares. Eles, para levar, né, a parte religiosa, são as missões que eles faziam, né? Mas dentro do exército tinha muita gente que era de formação jesuíta, tinha essa influência. Dentro do exército francês. Dentro do exército francês. Entendi. Outra questão, Albert, por que estudar o caso do Dreyfus? Onde que a sua pesquisa pessoal cruza com a pesquisa do Dreyfus? Então, o caso Dreyfus eu conheci nas tertúlias, aí o professor Waldo trazia casos, né? Eu lembro de trazer da Hannah Arendt, que inclusive tem aquele livro da Hannah Arendt com Origens do Totalitarismo, tem um capítulo dedicado exclusivamente ao caso Dreyfus. Sim. Ele trouxe esse caso, o caso do Rousseau, vários casos ele trazia, né? E chegou uma época que foi trazido a questão do caso Dreyfus. Naquela época eu me interessei, mas não pude aprofundar. Mas tomei para ali da situação até onde eu consegui e guardei aquilo na memória. Muito tempo depois, né, isso aí foi perto de 2010, ele trouxe isso aí durante
muito tempo, mais de ano, ele repetiu essa história e ele aprofundou vários livros, né? Foi ali o meu primeiro contato. É o caso da injustiça, o preconceito. Na época o professor Odd escreveu o verbete da apriorismose grupal. Então, como é que o preconceito de um grupo contra um estereótipo qualquer. No caso do Dreyfus era o judeu, mas pode ser qualquer coisa. Certo. E é algo que acontece até hoje, né? Acontece até hoje. Então, tratando de autopesquisa, o caso do Dreyfus ele é muito didático, ele envolve muitas variáveis. Então, pensa uma instituição que você considera de alta confiabilidade e questiona, ela cometeria um erro, que foi o que aconteceu. Eu penso que na pesquisa a gente não para o exército francês do século XIX, aí você vai comparar com o exército de hoje? Não necessariamente, era uma instituição de credibilidade. Pensa uma instituição de credibilidade hoje e pensa se ela, se ela cometeria um erro, né, dessa magnitude. Esse é um dos aprendizados, né? Esse é um dos aprendizados. O borderô é um documento que foi criado artificialmente, ou aí depende do que a pessoa, qual a hipótese que ela agrada mais e vai acreditar mais ou vai pesquisar mais. Mas ele foi criado artificialmente para esconder alguma outra coisa, ele foi criado artificialmente para prejudicar o Dreyfus, eles se reuniram lá, vamos prejudicar esse judeu especificamente. Tem gente que pensa assim, eu não penso assim. Mas só da gente pensar, é um documento criado artificialmente com uma má intenção por trás. Aí a pessoa, eu me pergunto, né, eu já tive algum documento desse tipo na minha frente, consegui identificar qual que era a intenção. É você ter crítica, né? A criticidade, o princípio da descrença. Isso é importante. Né? A outra coisa que a gente aprende muito, com Picard é um exemplo, né? Você vê, ele viu o fato, todo mundo contra, e ele se posicionou. Ele pagou um preço caro. O Dreyfus é 100% inocente, né? Ele não tem nem como se defender. O Dreyfus é um caso especial. Mas as pessoas que não foram presas e ficaram ali, e aí? Elas se posicionaram de que lado da história? Isso aí talvez no caso deles, para mim, é o maior aprendizado. Porque a pessoa que se posiciona corretamente, ela vai pagar um preço, o conto. Porque a opinião pública, ela se nivela por baixo. Porque é muito mais cômodo você ficar na zona de conforto, não se posicionar, ou você ter acesso a uma informação, quer dizer, ter acesso à verdade e não querer bancar aquilo, né? É muito mais cômodo para a consciência. Então, esse caso é um exemplo, né, de que vale a pena sempre ficar do lado da verdade. É verdade, mesmo que custe caro. Então entra aí o Picard como militar, o Georges Clemenceau, que na época era jornalista, depois acabou sendo até o primeiro-ministro da França, e outras pessoas que no início entraram, a princípio a autoridade está certa, mas diante dos fatos, e as pessoas vão raciocinando, elas viram que a coisa estava errada. Só que esses que eu estou citando, eles se posicionaram. O outro importante é o Émile Zola, porque o Émile Zola tinha uma autoridade intelectual, ele não precisava se envolver com aquilo. Ele ia até ser indicado lá para a academia, ele abriu mão de tudo. E o peso dele, isso aí, na minha opinião, do que eu estudei, para mim valeu mais, porque ele era um autor famoso, né, vários livros. Isso aí pesou mais do que tudo o resto que ele escreveu. Pesou mais na ficha dele que as obras literárias. As obras literárias, porque... E fez um efeito, ele se posicionou, como ele tinha autoridade, aí é o outro lado da autoridade, né? Ele se posicionou, teve que pagar o preço também, porque o exército processou ele teve que fugir da França. Mas imagine se essas figuras não se posicionam e o caso ocorre, passa batido, assim, quanto de preconceito poderia ocorrer? Assim, ainda ocorre, né? Mas é uma brecha para esse processo crescer, né? É uma brecha, as consequências são graves. A pessoa que faz a omissão, ela não, naquele momento é difícil ela calcular os prejuízos, né? Mas os prejuízos são muito grandes. Se esse pessoal não se posicionasse, a coisa passava batida. Agora veja,
caso Dreyfus ou casos de injustiça acontecem aos montes, né? A gente não fica sabendo. Em maior ou menor proporção, né? Mas acontece o tempo todo, né? Acontece o tempo todo. E assim, a tendência de muitas pessoas é não querer se envolver, não querer se posicionar, não querer ir contra, por temer até a própria imagem dela. Mas assim, chega uma hora que não dá para ficar protelando, né? Então essa questão do posicionamento, a gente até comentou antes que tem duas coisas, né? A pessoa ter o atilamento de perceber e depois a coragem de posicionar. Porque às vezes a pessoa pode perceber, não é falta de inteligência. Exatamente. Às vezes a pessoa percebe, mas aí ela faz a conta ali, o que vale mais? Agora é da natureza humana também ela se sente protegida pelo grupo. Então, se o grupo está indo em uma determinada direção, a tendência é ir junto. Às vezes funciona, às vezes está todo mundo correndo, está vendo um leão atrás, às vezes não funciona. Aí a gente tem que ter o discernimento ligado, né, o tempo todo. O princípio da descrença. Então, na minha autopesquisa, eu tive experiência no meio militar, vejo determinadas coisas parecidas, a gente vê que o ambiente é favorável para ter um processo desse, mas ele extrapola em tudo o meio militar. O aprendizado que a gente tem com o caso Dreyfus, ele é útil para qualquer área que a pessoa pertence, qualquer grupo, qualquer experiência. Trata de discernimento, de posicionamento, de injustiça, de apriorismose. Certo. Agora o professor Valdo chegou nessa conclusão, né? Ele fala que teve as dicas lá dos amparadores, mas ele escolheu escrever um verbete, apriorismose grupal, ou seja, o preconceito, né? Certo. Do grupo, a precipitação nas conclusões, né? Exatamente. Tomar cuidado com a apriorismose, com os preconceitos, as preconcepções. Certo. E é importante a pessoa também se informar sobre o que está acontecendo, né? Porque às vezes ela se informa pelo próprio grupo, mas não aprofunda o contexto das informações. Então ela tem que ter iniciativa dela também, não ficar só à mercê das lideranças. Exatamente. Aí você tocou num ponto interessante, que é o aprofundamento. O caso Dreyfus, ele exige... O caso Dreyfus não cabe na nossa memória operacional. É um caso grande demais, complexo demais. Então, para você entender, você tem que estudar coisa demais. Então, é um outro aprendizado interessante. A vida é complexa. Então, o ser humano tende a ser um pouco mais preguiçoso com a coisa, e quer ser superficial, e passa por cima dos detalhes. E não dá. Isso aí mostra direitinho aquela complexidade toda. Quem percebeu e se posicionou, por exemplo, Clemenceau escreveu lá mais de 600 artigos, esse é outro corajoso. 665 artigos na imprensa. 665 artigos. Émile Zola, Georges Clemenceau e o Picard são os exemplos para a pessoa pegar ali e aprender com a situação, nesses detalhes que eu estou fazendo. Agora, o pessoal teve que aprofundar, né? Ele tem aquela autoconsciência, tem a percepção, teve a coragem, são vários, assim, digamos, atributos, características envolvidas, né, nesse ato. Que precisa para poder ter um resultado positivo. Agora, depois do caso Dreyfus, o próprio Dreyfus, depois que ele foi reintegrado, né, porque ele passou por uma humilhação pública, né, além de ser preso na Ilha do Diabo, passou lá, eu brinco que ele comeu pão com a Ilha do Diabo amassado, mas sofreu muito lá, isolado. Além disso, ele, antes de ser preso, ele passou pela humilhação pública, degradação pública, tirar os distintivos. Então, o que é essa degradação no meio militar? O que significa? Então, quando ele foi julgado, então ele foi supostamente investigado e julgado, então ele é culpado, traidor. Então ele, segundo as características das Forças Armadas, do Exército especificamente, né, ele não tem mais legitimidade para ser um militar. Então, você não tem mais as condições de ser militar. Então ele em praça pública, com as pessoas assistindo, é tirado os distintivos, o sabre dele é quebrado. É uma cena marcante, tem algumas imagens que a gente vê. Mas aquele processo social, daquela humilhação pública, é um processo, eu penso que é mais doloroso do que o sofrimento físico lá na Ilha do Diabo. Com certeza. Por conta dos julgamentos e tal.
E isso porque era protegido ali pro exército, né? Porque é perigoso até virar um linchamento. Mas era aí você vê, é uma cerimônia de degradação pública. Pública. Mas isso existe até hoje? Isso existe ainda. É. Então, se algum militar se cometer um erro, ele pode ser estar sujeito a isso. Está sujeito à cerimônia. Pode ser que não seja igual, Claro. foi na França, ela foi em praça, né? Os civis podiam ver. Mas, de qualquer forma, a pessoa num grupo, aí pouco importa o tamanho do grupo. Se está num grupo e você é humilhado ali socialmente, aquilo tem um peso emocional muito Com forte, certeza. além do sofrimento físico. Depois do caso virou, né, o jogo político na França mudou completamente. Isso ajudou o Dreyfus. Ele teve uma ajuda assim, institucionalmente de cima para baixo, né, da política para o exército. Aí o Picard, que foi liberado, virou até o chefe dele. Aí ele foi reintegrado. Logo depois vem a Primeira Guerra Mundial e o Dreyfus participa da Primeira Guerra. Quer dizer, depois de tudo, ele ainda voltou para o exército e continuou. O Dreyfus é um cara diferente. É uma consciência singular, podemos dizer, né? Porque a gente percebe que ele não teve muita reatividade a tudo que aconteceu com ele, né? Não se revoltou. Ele não se revoltou, poderia ter se revoltado, ele poderia ter tido uma mágoa com o exército, ele não teve, ele queria recuperar a honra dele, quero meu lugar aqui como oficial. E continuou servindo a França. Continuou servindo a França. Ele voltou e ainda foi para a Primeira Guerra, foi para o campo de batalha, participou da Primeira Guerra. E ele sobreviveu, ele teve uma vida... Teve uma vida longa. Longeva, relativamente, né? Foi. Morreu velho, viu muita gente que acusou ele de dessomar antes dele. Exatamente, que interessante esse caso, né? Para a Conscienciologia é um caso e tanto, em termos de análise, né, de vários aspectos. Então ele é judeu, ele quis ocupar o espaço dele na França, a carreira do militar dele foi bem sucedida, mas não é fácil, porque as coisas eram mais difíceis para os judeus. Dentro do exército, com o exército toda essa força jesuítica, os jesuítas, é bom reforçar, né? Os jesuítas eram muito antissemitas. Eles tinham um estatuto com um artigo lá prevendo que você não pode ter sangue judeu na sua família em tantas gerações. É um preconceito seríssimo, né? Sério. Os jesuítas. E como o jesuíta tinha influência no exército, então ele nadou contra a correnteza a vida toda ali. Então não foi uma vida fácil na carreira militar. Ele é um cara singular mesmo. Certo. Albert, você tem alguns livros aqui, né? Que nós estamos aqui. Você pode comentar se tem diferença de análise de autores aí, alguns pontos assim, que a gente pode explorar? Tem. Esse livro, vale a pena falar que ele é o clássico da situação. Caso Dreyfus, de Jean-Denis Bredin. Esse foi o que eu vi o Valdo fazendo na Tertúlia. Então ele é o que aprofunda mais, trata de todos os aspectos do caso, vale a pena aprofundar. Agora, como o caso foi muito grande, pega várias áreas, as pessoas começaram a se especializar. Então tem o cara que escreveu até o caso Dreyfus sem o Dreyfus, de tão importante que tornou-se o caso. Né? Tem o cara que escreveu o caso da história política do caso Dreyfus. E tem esse que eu estudei, que eu aprofundei na parte militar, né? Esse é o Jean Doris, que escreveu a história militar do caso Dreyfus. Interessante, é bem específico dessa área. É bem específico. Então esse cara, ele tem a hipótese que foi uma trama do exército com objetivos militares e de guerra contra a Alemanha. Esse autor aqui, então. Esse autor, Jean Doris. Então foi a própria França que tramou tudo isso, segundo a visão desse autor. Desse autor foi, o exército planejou por conta de uma arma que estava sendo desenvolvida e precisava ser escondida da Alemanha. Então eles usaram a contra-inteligência. Então na hipótese dele, que é a que eu mais concordei até o momento, o borderô foi eles chamavam na época de intox, né? Quase que um fake news planejado militarmente. Certo. No caso, para desviar a atenção do exército alemão para a arma que estava sendo desenvolvida pela França. Essa arma acabou sendo efetivada, foi apresentada em público, foi muito decisiva na Primeira Guerra Mundial. Essa é uma hipótese. Interessante. Mas acabou sendo um tiro no pé do exército, né? Uma estratégia dessa.
essa estratégia acabou dando mais prejuízo. Eles É. foram bem sucedidos nesse desenvolvimento, mas depois a imagem do exército ficou tão ruim depois do caso que acabou prejudicando mais. Robert, muito bom o papo. A gente até gostaria de continuar mais, aprofundar, mas a gente está encerrando aqui. Esperamos revê-lo em outros episódios do Mnemocast. Agradecemos a presença. Eu que agradeço, tudo de bom. Convidamos vocês a curtir, compartilhar e até o próximo episódio do Mnemocast.